Tá indo, né? Foi, né? Vamos. Foi, pronto. Então, hoje a gente vai fechar o caso 5, que é o caso de doença coronariana, dislipidemia, e a gente vai dar entrada no caso 6. Então, eu trouxe aqui para a gente, na aula passada, a gente começou a aula de insuficiência cardíaca só vendo o mecanismo de ação da digoxina. Paramos aí, não fizemos mais nada. E estamos igualzinho na turma de segunda e na turma de quarta. Então, essa aula vai ser igual para a turma de segunda e para a turma de quarta. Quem é da segunda e veio assistir quarta, enfim, vai ficar tudo igualzinho. Bora começar aqui com esse caso clínico. Então, a gente está diante de um homem de 68 anos, com angina de longa data, que ele apresentou IAM sem supra de ST no último mês. E o eco revela insuficiência cardíaca com redução da fração de ejeção. Ele continua sua medicação doméstica prévia, então ele continua usando AS, isso era o que já estava prescrito para ele. AS, clopidogrel, diltiazem, enalapril e nitrato sublingual de demanda. Na alta foram associados atorvastatina e atenolol. Ele teve apenas poucos episódios esporádicos de angina estável, que são aliviados com nitrato sublingual ou com repouso. Qual a conduta para o manejo adequado deste caso? Então, dei uma olhadinha aí, enquanto eu vou pegar uma água aqui para mim, tá? Para a gente ver o que é que a gente vai marcar. Quem vai de A? Alguém vai de A? Deixar o chat aberto aqui. E aí, vamos de quê, povo? Vão botando aí no chat o que é que vocês pensam. Eu fiquei na dúvida sobre a A, porque ele já não faz uso sobre demanda? Não, não, não. Eu ia seguir. Eu ia dizer que alguém vai de A, alguém vai de B, alguém vai de C. Ah, Não estou dizendo que é A, não. Tá todo mundo tímido aí, ninguém quer me dizer nada, só o Davi que botou aqui que marcaria A, mas ninguém mais. Esse paciente é um paciente que ele tem as duas patologias. É um paciente que tem DAC e é um paciente que tem insuficiência cardíaca, né? Então, a gente precisa lembrar daquele protocolo do paciente que é coronariopata, das medicações que ele precisa usar, e agora a gente vai começar a se familiarizar com os pacientes com insuficiência cardíaca, o que eles devem usar. Então, paciente com DAC, qual seria o kit DAC? Vamos lembrar, das 4 drogas que reduzem mortalidade. E aí a gente vai olhar o que ele está usando, o que ele não está usando. Bora lá.
Me ajuda? AS, A S IECA, ele está usando, beleza. IECA ele está usando enalapril aqui, beleza. Que mais? seria bom beta bloqueador, né? Seria, Larinha, na verdade seria bom não, ele teria que estar usando, né? Seria ótimo. Botaram aqui embaixo o atenolol, né? Que é um beta-bloqueador. E estatina, né? Que botaram aqui a atorvastatina. Não seria melhor substituir o atenolol por metoprolol porque reduz mortalidade? Pronto, essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar logo. Na verdade, na insuficiência cardíaca, a gente tem algumas particularidades que são próprias da doença. Então, a primeira particularidade é com relação aos beta-bloqueadores na insuficiência cardíaca. Os beta-bloqueadores que são utilizados e que foram, na verdade, avaliados para tratar a insuficiência cardíaca são 3. Então, aqui é um pouquinho diferente. A gente não pode pegar qualquer beta-bloqueador, como a gente fazia lá na hipertensão, qualquer beta-bloqueador, como a gente fazia na DAC, né? A gente, na verdade, definia muito mais por característica do paciente, se eu ia botar um seletivo, um não seletivo, mas aqui na insuficiência cardíaca a gente tem 3 beta-bloqueadores que foram testados de fato. Então, a gente, na dividida, para usar os beta-bloqueadores, a gente vai ter que usar e escolher um desses 3, e o atenolol não está nessa lista. Se o paciente tivesse só doença coronariana, estaria de boa o atenolol. Ele poderia usar o atenolol, mas ele tendo insuficiência cardíaca, a gente tem 3 beta-bloqueadores. Vambora, quem me ajuda? É carvedilol, bisoprolol e metoprolol? Exatamente. Larinha vai aproveitar e vai digitar aí para ficar já registrado no chat, tá? Então, carvedilol, bisoprolol, metoprolol. São os 3 beta-bloqueadores que a gente usa em pacientes com insuficiência cardíaca. Então, beta-bloqueador tem aplicabilidade na insuficiência cardíaca? Tem. Qualquer beta-bloqueador? Não. Tem que ser um desses 3. Então, uma coisa a gente já viu que a gente vai fazer nessa questão. Esse atenolol vai ter que dançar e o metoprolol vai ter que entrar em jogo, né? Ou metoprolol que as meninas sugeriram, tá aqui na questão, mas poderia ser o carvedilol, poderia ser o bisoprolol, estariam corretos todos eles. Esse é um aspecto. Um outro aspecto que é importante também na insuficiência cardíaca é porque aqui na insuficiência cardíaca, quando a gente fala sobre inibidor de ECA, e que antes eu dizia assim, ó, gente, é ECA barra BRA, né? Tanto faz. Aqui também não é tanto faz. Aqui o IECA, ele tem um poder maior do que o BRA, né? Por que que o IECA, na insuficiência cardíaca, ele tem um poder maior do que o BRA? Pensando assim no mecanismo de ação do IECA, o que é diferente do IECA e do BRA? Não isso, Gabi. Eu acho que por ele fazer constrição da eferente, como paciente de insuficiência cardíaca, ele tem uma redução volêmica, porque tá, o líquido no terceiro espaço pode ter uma má perfusão renal. E aí o IECA, por contrair a eferente, eu não tenho certeza, mas acho que isso. Contrair a eferente aumentaria a pressão e a filtração. Larinha, tanto o IECA quanto o BRA podem fazer isso, que é uma preocupação que a gente tem. Quando a gente bota o IECA na insuficiência cardíaca, aquele mesmo receio que a gente tem da disfunção renal, né, de piorar a taxa de filtração com o paciente renal, a gente tem com o paciente com insuficiência cardíaca, o mesmo raciocínio. Vamos pegar esse gancho de Lara aqui para a gente lembrar disso. O paciente com insuficiência cardíaca é um paciente que ele está hipovolêmico dentro do vaso, né? Se a gente for olhar, ele tem edema, mas está no terceiro espaço. Então, a pressão que chega no glomérulo, principalmente nas classes funcionais maiores, né? Classe funcional 3, classe funcional 4, maiores, não, mais avançadas, a gente acaba tendo uma pressão baixa dentro do glomérulo. E o organismo desse paciente faz constricção da eferente como um mecanismo de manter aquela taxa de filtração adequada. E quando a gente usa o IECA, né,
com outro objetivo de redução de mortalidade nesse perfil de paciente, mas quando eu uso o IECA para esse objetivo, eu posso dar uma piorada na função renal. A taxa de filtração pode cair. Um raciocínio muito parecido com o que a gente fazia na insuficiência renal. Tem um detalhe que é um pouco diferente, que aqui a gente tolera uma elevação de creatinina de até 50%, continua o ponto de corte de 3, da gente não utilizar. Lá na insuficiência renal era 30%, aqui na insuficiência cardíaca é 50%, um detalhe de diferença que a literatura coloca, tá? Mas não era isso que eu estava falando, Larinha. Eu peguei seu gancho para a gente lembrar que isso acontece aqui também. Na verdade, o que tem de diferença do IECA para o BRA, vamos lembrar, vamos fazer um raciocínio um pouquinho retrospectivo, assim, vindo lá do mecanismo de ação. Qual é a diferença de mecanismo de ação do IECA e do BRA, que justifica, inclusive, o IECA ter alguns efeitos adversos que o BRA não tem? Vamos lembrar disso lá atrás? Acho que é a questão da tosse, né, Pro? Tipo, e aí que você tem maior produção, tipo, de tosse, enquanto que o BRA você tem, se não me engano, uma diminuição. Por isso que você faz essa avaliação, essa relação. Aí eu pensaria, talvez, porque o IECA, tipo, ele bloqueia vias acho que é da bradicinina, se não me engano. Não sei se tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Tem super E aí diminui as prostaglandinas e aí eu acho que diminui o efeito inflamatório, talvez. Calma. Mais ou menos. Mas é nessa linha de raciocínio mesmo. Os pets aqui começaram, viu? Vou pedindo desculpa, alguém buzinou aqui, e aí os pets... o que ocorre é o seguinte, a diferença do IECA para o BRA é a questão da produção da bradicinina, né? Uma das diferenças. Então, o IECA, ele produz tosse e o BRA não tem tosse como efeito adverso, porque no IECA a gente tem acúmulo de bradicinina que a gente não tem no BRA. Mas essa bradicinina, aqui para o paciente com insuficiência cardíaca, ela tem grande utilidade, porque a bradicinina entra como um fator anti-remodelamento cardíaco, fazendo toda a diferença nesse tratamento da insuficiência cardíaca. Então, na insuficiência cardíaca, além do detalhe dos beta-bloqueadores, a gente tem também esse detalhe da superioridade do inibidor de IECA frente ao BRA, tá? Então, quando a gente fala em IECA, na insuficiência cardíaca, é IECA mesmo, não é IECA barra BRA. A gente vai usar o BRA, óbvio, se o paciente tiver tosse com IECA, não conseguir manter a medicação, a gente vai trocar pelo BRA. Mas aí a prioridade de começar com o IECA, ela ainda é mais significativa do que nas outras patologias. E voltando ao nosso caso aqui, tem um diltiazem aqui. O que é que esse diltiazem é? Ele é o quê? Esse eu acho que é aquele bloqueador de canal de cálcio, só que ele é não vasoseletivo. Isso, é um BCC não de hidropiridínico, né? E ele tá fazendo o que aí? Tá certo colocar? Não tá? A gente vai deixar, vai tirar? Em tese, tipo, eu acho que, tipo, ele tá aí porque ele vai reduzir alguns efeitos, tipo, diminuir a função cardíaca. Assim, diminuir a função cardíaca, então acho que otimizaria, assim, o tratamento, mas nesse sentido, mas não sei. E essa história da gente juntar o diltiazem com o beta-bloqueador é uma boa? Não, acho que você tem que substituir um ou outro, se não me engano. É um Pode ou ter efeito outro. cinético, né, Pro? Exato. São duas drogas com efeito cronotrópico e inotrópico negativo. Então, a gente não usa junto. Existem raras exceções, né, na medicina que poderia usar junto, mas via de regra a gente não usa junto. Então, eu uso um ou o outro, tá? Então, nesse caso, eu tendo o beta-bloqueador, que é uma droga que está reduzindo mortalidade, não tem porquê a gente optar pelo diltiazem. Então, esse diltiazem, ele tem que sair, ok?
Então, de fato, é um paciente que ele está mal conduzido aí, ele está mal medicado. Então, a gente precisa ajustar essa terapia dele. Então, lembrando que ele tem DAC, então o AS tem indicação de manter, a estatina tem indicação de manter, o beta-bloqueador tem indicação de manter, o inibidor de ECA tem indicação de manter, essas 4 drogas. Como ele também tem insuficiência cardíaca, lembrar que não pode ser qualquer beta-bloqueador, e a gente já viu que a gente pode escolher metoprolol, bisoprolol, carvedilol. E esse diltiazem, ele vai ter que sair, porque ele é uma droga que, nesse caso, ela está mal indicada. Então, não tem indicação para manter o BCC, não dihidropiridínico, junto com o beta-bloqueador. E esse clopidogrel está fazendo o que aí? Por que ele entrou? Por causa do IAM dele? Por causa do IAM. Então, o paciente que infarta, no primeiro ano, ele faz dupla antiagregação plaquetária. Ele usa o AS e usa o clopidogrel, usa as duas coisas. Então, está super bem indicada a presença desse clopidogrel aqui. Logo, a gente ficaria com que letra, povo? D. Letra D, né? Todo mundo conseguiu acompanhar o raciocínio desse caso clínico? Alguém ficou em dúvida? Tá de boa? Eu fiquei na dúvida em relação ao nitrato, Sim. nesse caso. Ele botaria o nitrato ou não colocaria? Que no caso ele fala que ele já usa, né? É uma coisa que eu deveria continuar? Pronto, Carolzinha, veja só. O nitrato, o que ele está ali é de demanda, tá vendo? Essa é uma orientação que a gente faz muito quando o paciente é coronariopata, que é o tratamento do, entre aspas, SOS. Se ele sentir uma dor que ela não é uma dor, se bem que toda dor, né? Enfim, voltando ao raciocínio um pouquinho. O nitrato de demanda a gente deixa como um SOS para esse paciente coronariopata. Sentiu dor, ele coloca o nitrato embaixo da língua. É uma medida, assim, emergencial. E serve para a gente como um termômetro, para saber o quanto ele precisou recorrer a essa medicação de urgência e emergência. E se esse paciente ele mantém um uso frequente do nitrato, isso indica que eu preciso rever a minha medicação de terapia diária. Mas aí entra em outro raciocínio que seriam aquelas medicações antianginosas do plano B, aquela caixinha que eu costumo dizer, a caixinha do plano B para DAC, que são aquelas 4 drogas que não reduzem mortalidade, mas que são drogas que melhoram qualidade de vida, que aí entraria o nitrato, entra a trimetazidina, entra a ivabradina, entra o BCC dihidropiridínico. Então, o nitrato, a gente pensaria nele se esse paciente estiver mantendo dor. Então, paciente que mantém dor, aí seria uma outra clínica, né? Ele teria essa queixa para a gente pensar em colocar um nitrato para ele evitar sentir dor. Ficou claro, Carol? Ficou sim, obrigada. Entendeu? Então, bora lá. E assim como na DAC, aqui na insuficiência cardíaca, a gente tem também kits de redução de mortalidade, que vai depender de qual classe funcional meu paciente se encontra. Então, paciente, a depender da classe funcional, a gente tem uma terapia indicada em que o paciente que faz uso dessas medicações, ele vive mais tempo. Então, vamos revisar aqui rapidinho quais são as medicações da classe funcional 1. IECA e beta-bloqueador? IECA e beta-bloqueador são as drogas para a classe funcional 1. Classes funcionais 2, 3 e 4 são iguais. Quais são as drogas? Adiciona o antagonista da aldosterona com esses dois? Exatamente. Ele associa aí o antagonista da aldosterona. Então, classe funcional 1, o paciente, salvo contraindicações, ele deve usar o inibidor de ECA e o beta-bloqueador. Classes funcionais 2, 3 e 4, o IECA, o beta-bloqueador e o antagonista da aldosterona. Aí a gente vem, quando a gente está estudando insuficiência cardíaca, a gente vê que tem outras drogas que a gente vai discutir aqui
qual é a aplicabilidade dessas drogas. Qual seria a situação em que eu usaria diurético na insuficiência cardíaca? Quando o paciente está sintomático, congesto, Pronto, se eu tiver congestão, né? Então, o paciente está com sintoma de congestão, a gente usa o diurético. Diurético reduz mortalidade? Não, Bruno. Não. Não reduz mortalidade. Então, ele vai ser um jogador que vai entrar em cena se eu tiver congestão. Se depois disso for algo episódico, pontual, e eu puder retirar e quiser retirar, eu retiro. Né? Quanto maior a classe funcional, maior a necessidade que o paciente tem de estar usando sem conseguir abrir mão daquela medicação para se manter estável. Digoxina. Quando é que a gente usa? Reduz mortalidade. Não é para tratar a congestão também, a arritmia? Carolzinha, congestão não. Ele serve, na verdade, vamos lembrando do mecanismo, né, para aumentar a força de contração. Então, a gente usa naqueles pacientes que têm sintomas de baixo débito, pacientes que têm uma fração de ejeção menor que 45%, com sintomas de baixo débito, hipotensão, claro, que acaba congestão também, né? Mas não é o objetivo principal do uso. Para congestão, a gente foca mais no diurético, é muito mais uma hipotensão. E a gente tem que ter cuidado com a digoxina por conta do risco de intoxicação digitálica. Então, é uma medicação que a gente acaba usando nos casos que não tem uma outra opção, né? E que o paciente realmente precise para se manter estável. Insuficiência renal, quanto maior a classe funcional, o paciente vai tendo uma insuficiência que a gente chama de pré-renal, né? Por conta da diminuição da perfusão. E aí é o paciente que já tem um baixo débito, e aí é o paciente que a gente pensa em usar digoxina, juntam duas situações que não são interessantes, digoxina e insuficiência renal, aumenta o risco de intoxicação. Então, são pacientes em que a gente tem que ter um cuidado muito grande nesse manejo, um cuidado muito grande nessa conduta. Diga, Ayla. Pro, nesse caso, por exemplo, em que você tem que classificar, assim, um tipo de insuficiência, para você começar, então, a terapia, você precisa fazer essa avaliação, tipo, com alguns exames específicos, para depois iniciar, ou você Não, começa é avaliação clínica mesmo, Ayla, de acordo com o exame físico, a gente já consegue definir. Vem cá, eu tô rindo de Carol aqui, que escreveu no chat, viu? Escreveu, eu tô dando risada. Pior é que lembra mesmo, né? Lembra, enfim. Vamos voltar aqui. Então, é muito mais pela clínica do que, de fato, do exame, tá certo? Para a gente fazer essa definição. E tinha mesmo, né? Era digoxina e o que mesmo? E insulina. Olha só, que horror. Ixi, não vamos dar spoiler, não. Deixa quieto. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, eu não vou explicar para não dar spoiler. Bora lá. Nitrato e hidralazina. Quando é que a gente usa nitrato e hidralazina? eu acho que paciente que tem contraindicação ao IECA, em qualquer classe funcional, e acho que afrodescendentes, classe funcional que já utiliza terapia otimizada, mas ainda está sintomático. Isso. Então, a casadinha, nitrato e hidralazina, eles têm algumas indicações pontuais. Então, não é todo paciente que vai usar nitrato e hidralazina, né? O paciente que tem contraindicação ao inibidor de ECA, ele vai usar nitrato e hidralazina em substituição. Contraindicações ao inibidor de ECA, vamos embora, lembra aí. Acho que creatinina maior que 3. Creatinina basal maior que 3. E potássio maior que ou 5 ou 5,5, um dos dois. Inclusive, tem locais que a gente acha um e tem locais que a gente acha o outro, até porque o valor de referência do potássio, a depender do kit, é 5 e 5,5. Então, nem se preocupe com esse ponto certinho, né?
A gente costuma dizer hipercalemia, potássio acima do valor de referência é mais tranquilo para a gente raciocinar. Ou uma creatinina que sobe mais do que 50% quando a gente inicia a terapia num paciente com insuficiência cardíaca. Então, se eu tiver que recuar com o IECA, ou se eu não puder utilizar o IECA, o nitrato hidralazina entra como uma terapia substitutiva, né? No intuito de trazer benefício para esse paciente, que a gente não pode usar uma classe de drogas que tem um impacto importante para ele. Essa é a primeira indicação do nitrato hidralazina. E uma outra indicação do nitrato hidralazina, que foi demonstrada num perfil bem específico de pacientes, são aqueles pacientes que são afrodescendentes, aqueles pacientes que, veja que são vários I seguidos, tá? Ele é afrodescendente e classe funcional 3 e 4 e está com sintomas. Então, ele está com terapia otimizada em classe funcional 3 e 4, mas ele se mantém sintomático e ele é afrodescendente, então eu tenho essa possibilidade de entrar com associação nitrato hidralazina para trazer benefício para esse perfil de paciente. Então, são indicações bem específicas, tá? É importante saber isso, porque acaba que prova de residência também acabam cobrando isso, as indicações da associação de nitrato hidralazina, então é bem interessante o aprendizado em relação a isso. E o sacubitril valsartana. Sacubitril valsartana a gente usa quando? Como é o nome dessa casadinha, sacubitril valsartana? Entresto. Entresto. Quem falou que não apareceu para mim? Eu próprio. Lara, escreve aí, Lara, para os colegas no chat. É o entresto. Quando é que o entresto entra? Um paciente sintomático com terapia otimizada. Aí substitui o IECA. Pronto. Ele, na verdade, é uma opção para substituir o IECA, né? Então, eu tiro o IECA e boto o entresto. Quais são as situações que justificam eu fazer isso? Então, é um paciente que está com sintoma a despeito de terapia otimizada. Paciente que está com sintoma a despeito de terapia otimizada, eu tiro o IECA, boto o entresto. E se o paciente tiver contraindicação ao IECA, eu posso usar o entresto? Vocês percebem que tem um BRA compondo o entresto aqui? Ó, a valsartana aqui. Quando contraindica o IECA, o BRA vai de mão dada, né? Contraindicação ao IECA, ele vai na contraindicação e leva o BRA atrás. Então, o que a gente fala de insuficiência renal, subcreatinina, pererê, que contraindica o IECA, contraindica o BRA. Então, atenção, porque é um erro que vocês cometem muito, saem confusos em relação a isso. O sacubitril valsartana, ele não é uma substituição ao IECA quando o paciente tem contraindicação. O paciente ele tem que poder usar o IECA para ele usar o entresto. Então, não é contraindicação, é ele poder usar o IECA, mas ele está com sintoma, apesar da terapia otimizada, aí eu tiro o IECA e boto o entresto. Então, na contraindicação ao IECA, contraindica o BRA, contraindica o entresto, vai todo mundo de mão dada para a cela da contraindicação, não posso usar nenhum, tá? Cuidado para não confundir, não é contraindicação. Contraindicou IECA, contraindicou o BRA, tá? E quando é intolerância ao IECA, a gente faz o quê? Intolerância por tosse. Substitui por BRA. Substitui por BRA, certo? Ok. Ficou claro? Fechamos aqui? Insuficiência cardíaca, alguém quer perguntar algo? Alguém está com alguma dúvida? Todo mundo brocando, né? Que assim seja. Vamos lá.
Ah, sim, falta esse detalhe aqui para a gente fechar insuficiência cardíaca, que não é um detalhe, é algo bem importante, né? A aplicabilidade dos inibidores de SGLT2 na insuficiência cardíaca. Então, a gente viu o mecanismo de ação dos inibidores de SGLT2 lá na aula de diabetes, a gente conseguiu acompanhar o mecanismo de ação, o mecanismo hipoglicemiante, e a gente lembra, né, da ação do inibidor do SGLT2, ele faz o bloqueio da absorção de glicose, mas ele é um simporte, glicose e sódio. Então, acaba que a gente promove também perda de sódio pela urina. E parece que a medicação tem outros efeitos além disso que causam benefícios em pacientes de alto risco cardiovascular. Então, a gente viu lá que esses pacientes de alto risco, eles têm redução de mortalidade, pacientes diabéticos de alto risco, e hoje os pacientes não precisam ser diabéticos para usarem o inibidor do SGLT2. Pacientes que têm insuficiência cardíaca, eles se beneficiam com o uso do inibidor do SGLT2, mesmo sem ter diabetes. E aí eu trouxe para vocês 2 estudos aqui, são os 2 estudos primordiais, depois já tiveram outros estudos, mas foram os iniciais lá, que foram os que primeiro demonstraram o benefício. O primeiro é o EMPA-REG. O EMPA-REG é com a empagliflozina. A empagliflozina é utilizada em pacientes, principalmente pacientes de alto risco. Mais de 2/3 da população do estudo eram pacientes de alto risco, mostrando uma redução de MACE de 14%, né? Lembrando, de MACE são os desfechos duros, os desfechos cardiovasculares maiores, que é AVC e infarto não fatais e morte por doença cardiovascular. Mostrou uma redução de 14% do risco do MACE, mostrou uma redução de risco de hospitalização por insuficiência cardíaca de 35%, e o CANVAS, que foi com a canagliflozina, um outro inibidor do SGLT2, mostrou valores também aqui, ó, de forma impressionante, muito parecidos. O CANVAS, quase 100% desses pacientes do estudo eram de alto risco cardiovascular, mostrando uma redução aqui de hospitalização por insuficiência cardíaca de 33%, só para vocês visualizarem. E hoje a gente tem vários estudos tentando definir qual é o mecanismo de ação, o que o inibidor do SGLT2 faz para trazer benefício para isso. A gente tem algumas teorias, né? Então, a gente tem a teoria da natriurese. Então, quando eu promovo uma maior natriurese, chega ali na mácula densa, uma maior concentração de sódio, e a gente tem um, entre aspas, desligamento do sistema renina-angiotensina-aldosterona, isso traz benefício para esses pacientes. E quando a gente promove também a glicosúria, o nosso corpo produz corpos cetônicos, e o corpo cetônico, ele é uma fonte energética melhor para o miocárdio, então parece que melhora a força de contração, dentre tantas outras teorias, só para elucidar para vocês, tá? Então, hoje, o inibidor do SGLT2 é mais uma ferramenta, é mais um jogador que a gente tem aí para entrar no paciente com insuficiência cardíaca, trazendo, no objetivo de trazer benefício para esses pacientes. Vamos lá, vamos tentar responder essa questão aqui. Vou deixar vocês lerem a questão, vou encher meu copo de água aqui mais um pouquinho, enquanto vocês vão dando uma lidinha nessa questão, para a gente tentar ver o que é que a gente marcaria aí, tá? Vou deixar o chat aqui, que eu quero que vocês já vão lendo e respondendo.
E aí, vamos dizer Então, bora lá. Bora ver uma por uma aqui. A gente vai, então, marcar a letra correta e a gente vai entender as demais por que estão erradas. Então, heparinas de baixo peso molecular são eficientes na profilaxia da trombose, mas não no tratamento da trombose estabelecida. Então, vocês colocaram que essa é falsa, não é isso? Ok, então, de fato ela é falsa. A gente sabe que a gente pode usar a heparina tanto para prevenção, então pacientes que estão sob um risco maior de trombose, a gente pode usar, tanto com relação ao tratamento, que vai diferenciar é a dose que a gente vai usar, então tem dose para prevenção e tem dose para tratamento. Mas a gente usa tanto a heparina de baixo peso quanto a não fracionada, eu posso usar com os dois intuitos. Letra B. A anticoagulação realizada com heparina venosa deve ser monitorada com medidas diárias de TP. Vocês colocaram que essa é falsa. Na verdade, quando a gente usa a heparina venosa, a gente monitoriza pelo TTPA, vou escrever no chat aqui, que é o tempo de tromboplastina parcial ativado. Então, é minha referência para eu definir qual é a dose da heparinização daquele paciente, é o TTPA, que eu vou manter entre 2,5 a 3,5 vezes o limite superior da normalidade, tá? Escrevi aqui no chat. Então, a anticoagulação com heparina não é o TP, é o TTPA, que a gente faz esse segmento e esse acompanhamento. E aí vocês marcaram a C como correta, que a varfarina pode aumentar o risco de trombose. E aí eu quero saber por que vocês marcaram como correta. Como é que ocorre esse aumento do risco de trombose? Ninguém? É porque nos primeiros dias, acho que até o terceiro dia desregula, né? A proteína C, ela baixa mais do que os outros fatores de coagulação. E aí aumenta por isso o risco de trombose. Quem está falando? Gabi, é? Gabriel. Uhum. É mesmo. É exatamente isso que Gabi falou. O que ocorre? A gente tem alguns fatores que são dependentes da vitamina K, que é onde a varfarina atua. E aí a gente tem os fatores de coagulação dependentes da vitamina K, que são o 2, o 7, o 9 e o 10. Mas a gente também tem um anticoagulante natural nosso, que é dependente da vitamina K, que é a proteína C. Só que a proteína C, ela cai antes dos fatores de coagulação. Então, durante um hiato ali, durante um intervalo de tempo, que varia até, como o Gabriel falou, até em torno de 3 dias, a gente tem um risco maior de trombose para esse paciente, porque um anticoagulante natural nosso cai, e ainda não deu tempo de caírem os fatores de coagulação. Posteriormente, quando a gente já tem queda dos fatores de coagulação, aí esse efeito da queda do fator de coagulação, ele é predominante. Então, eu tenho um efeito predominante anticoagulante, mas até isso ocorrer, eu tenho um estado que a gente chama de protrombótico, né? E esse estado protrombótico inicial se deve justamente à queda da proteína C antes da queda dos fatores de coagulação. Então, a letra C, ela é correta. Letra D, sangramentos associados ao uso de rivaroxabano são revertidos, que o chat está na frente, são revertidos com o uso de vitamina K. Vocês marcaram essa como falsa. É falso porque a vitamina K, ela vai conseguir reverter os sangramentos associados ao uso da varfarina, que é um fator dependente da vitamina K. E a letra E, durante o uso da dabigatrana, é importante monitorizar o tempo de tromboplastina, está aqui na frente também. O TTPA, o tempo de tromboplastina parcial, é falso porque é o tempo de trombina. Ok? O TTPA a gente viu ali na letra B, que seria da heparina terapêutica, dose terapêutica. E aí eu trago para vocês aqui, para a gente entender um pouquinho melhor quando a gente fala TP, que é um exame que a gente usa bastante, né? Que é o tempo de protrombina. Toda vez que a gente solicita um TP, vem junto um outro dado, que é o valor de referência do RNI, que é a Relação Normativa Internacional. E aí os alunos perguntam, professor, o que é esse RNI?
né? Inclusive, a gente usa como valor de referência o RNI, o TP. Então, é importante a gente poder saber por que, além do TP, vem o RNI aí de quebra, para a gente interpretar esse resultado e colocar ele na nossa meta terapêutica. Então, o RNI é uma fórmula matemática, na verdade, é a relação do valor do TP daquele meu paciente com a média dos valores de TP dos indivíduos normais. Isso a gente faz e eleva, né, faz essa relação elevada ao índice de sensibilidade internacional. E aí a gente consegue um valor de RNI em que a gente correlaciona que para um TP de 100%, o RNI ele é de 1. Então, quando o paciente vem com um TP de 100%, o RNI dele é de 1. Se o TP desse paciente se o TP desse paciente diminui, o RNI aumenta. Então, quando a gente usa um anticoagulante, que o TP reduz, o RNI desse paciente sobe. Aqui são os valores de referência, só para a gente ter uma noção, um TP normal varia de 11 a 14,6 segundos, com RNI de 0,91 a 1,25, tá? E quando a gente vai anticoagular o paciente, que a gente usa a varfarina, a gente tem uma faixa considerada a faixa de normalidade de meta terapêutica, né? Passa a ser, entre aspas, o que eu quero de normal para aquele paciente, né? O que eu quero de alcançar de meta, que seria um RNI entre 2 e 3. Então, o paciente que tem um RNI entre 2 e 3, eu digo que ele está anticoagulado, né? Com o efeito da anticoagulação que eu pretendo, usando a varfarina. Se o meu RNI está menor do que 2, ele ainda não está protegido de trombose. Se está maior do que 3, ele já tem um risco de sangramento que não justifica. Então, eu tenho que deixar o paciente dentro dessa faixa terapêutica entre 2 e 3. E aqui é o mecanismo de ação da varfarina, para a gente visualizar, né? Então, aqui eu tenho o precursor da protrombina, como um exemplo, para gerar a protrombina. Então, nessa geração da protrombina, do precursor da protrombina para uma protrombina, eu tenho a utilização da vitamina K, eu tenho a oxidação dessa vitamina K. E essa vitamina K, ela é reciclada para ela ser utilizada novamente. E nessa reciclagem entra uma enzima chamada vitamina K, óxido redutase. E o que a varfarina faz? A varfarina, ela é um fake, ela se parece com a vitamina K. E aí, como ela se parece com a vitamina K, ela se liga à enzima. Ela engana a enzima, né? Por isso que eu digo que ela é um fake. Então, ela engana a enzima, ao invés de se ligar à vitamina K para reduzir a vitamina K, se liga à enzima e é inutilizada, né? É inativada, inutilizada. Então, eu não consigo manter essa vitamina K no meu ciclo para estar sendo utilizada e reciclada para formar novos fatores de coagulação. Então, esse é o mecanismo de ação da varfarina. Por isso que a gente diz que a gente consegue reverter o efeito da varfarina utilizando a vitamina K, que é o que ela está evitando a redução. Bora ver aqui, ó. Vamos supor que eu esteja diante de um paciente com um AVC isquêmico aterotrombótico. Então, vamos visualizar um AVC isquêmico aterotrombótico. Ok. AVC isquêmico aterotrombótico, a gente vai ver algumas assertivas em relação ao manejo desse paciente, que a gente vai agora marcar como V ou como F aqui abaixo. Então, bora lá. Paciente sem indicação de trombólise, com AVC isquêmico aterotrombótico, deve utilizar antiagregante plaquetário, salvo contraindicações. O que é que vocês acham? V ou F? Paciente com AVC isquêmico aterotrombótico, ele tem doença de vaso? Sim. Tem. Qual é a casadinha que é vencedora para a doença de vaso? Essa estatina. Exatamente. Antiagregante e estatina. É uma casadinha que vai se aplicar aqui no AVC,
aterotrombótico, tá? A gente precisa só ter algumas definições de que momento isso vai entrar, porque vai depender muito do manejo na unidade de emergência. Paciente com AVC isquêmico, que dá entrada na emergência, uma das coisas importantes que eu preciso definir é a trombólise dele. E para eu definir a trombólise, isso tem relação com as características do paciente, tem relação com o tempo de AVC e tem relação também com quais são as consequências daquele AVC para aquele paciente. Então, qual é o tempo, qual é a janela terapêutica para eu avaliar, trombolizar esse paciente? 4h30. Assim, 3 horas, 4 horas e meia, né? 3 horas trombólise sistêmica, até 4 horas e meia, seria esse o intervalo de tempo. Então, esse é um critério muito importante que a gente tem para definir se o paciente tromboliza ou não tromboliza, né? Principalmente a janela terapêutica. E aí a gente vem para a seguinte pergunta. Se eu trombolizar o paciente, eu posso entrar com a AS junto? Só depois de 24 horas. Só depois de 24 horas. Na realidade, toda vez que você tem uma paciente que está mandando mensagem persistente aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Só se é urgente, tá bom, gente? Deixa eu fechar tudo aqui, que até o meu WhatsApp tá cheio, não tá querendo abrir. Bora, meu filho. Vou deixar o celular aqui de juntinho, tá, gente? Pode ser que eu precise atender aqui. Deixa eu botar ele para carregar aqui no fio. Estávamos na janela terapêutica, 4 horas e meia, e estávamos falando, sim, e estávamos falando, criatura, fica quieto, celular. Estávamos falando da questão da trombólise. Se eu trombolizar, eu não posso usar nenhuma outra medicação que interfira na coagulação durante as primeiras 24 horas. Isso se aplica ao AS, nos pacientes com AVC aterotrombótico, isso se aplica ao anticoagulante, naqueles pacientes com AVC cardioembólico, sempre o mesmo raciocínio. Se o paciente trombolizar, se ele entrou em janela terapêutica de trombólise, a gente tem esse efeito durante 24 horas, e a gente precisa evitar por conta do risco de sangramento desse paciente. Então, paciente sem indicação de trombólise deve utilizar antiagregante plaquetário, salvo contraindicações, é verdadeiro, vocês colocaram aqui no chat, né? Paciente com indicação de trombólise deve utilizar em associação antiagregante plaquetário nas primeiras 24 horas do quadro agudo. O que vocês acham? Tem que ser depois, né? Isso ia ser depois da trombose. Tem que ser depois, 24 horas depois. Então, se ele trombolizou, ele não vai poder usar o antiagregante nas primeiras 24 horas. Paciente sem indicação de trombólise deve iniciar anticoagulante nas primeiras 24 horas, com indicação de manutenção a longo prazo. Antiagregante, não? Antiagregante, né? Lembra, doença de vaso, não é anticoagulante, é antiagregante. Então, estaria falso essa também. E paciente com ou sem indicação de trombólise deve iniciar a estatina após as primeiras 48 horas do início do quadro agudo. Né? Na verdade, essa é verdadeiro, não tem assim uma explicação formal, mas é uma informação que a diretriz traz para a gente, não tem testagem desse início
logo na fase aguda, a gente inicia após 48 horas, a não ser que o paciente já seja usuário. Então, se o paciente já é usuário de estatina, ele vai manter a estatina, tá? Dei uma olhadinha nessa questão para a gente ver o que é que a gente vai marcar. Então, é uma paciente feminina de 36 anos, usuária crônica de anticoncepcional oral, que tem diagnóstico de trombose venosa profunda após imobilização do membro inferior direito por fratura local. Foi indicado anticoagulação oral. Sobre essa conduta, marque a verdadeira. Dê uma olhadinha aí. Enquanto isso, eu vou tentar falar com a paciente aqui. Uhum. E aí, vamos de quê? Vamos de quê? Mari está indo de lá aqui. Todo mundo vai de A, é isso? O uso da bigatrana é preferível em relação à varfarina, pois não, tira o chat, não há necessidade de realização de exame de controle. Na realidade, a da bigatrana exige, né? Exige o tempo de trombina como o nosso fator de controle, né? Nosso exame de controle. Então, a letra A, ela é falsa. Rivaroxabano tem início de ação mais rápido do que a varfarina, isso é verdadeiro. A gente viu que a varfarina tem aquele ato, né? Aquele período de estado protrombótico, pois é verdade. Rivaroxabano dispensa exames de controle durante o tratamento. O rivaroxabano e o apixabano têm mecanismos de ação semelhantes. Então, essas três são verdadeiras. Ó, tanto o apixabano, deixa eu escrever aqui. Se a gente for fazer uma análise dos nomes, estão vendo a forma que eu escrevi, ó, apixabano, rivaroxabano. Esse XA, né, nos dá uma dica do mecanismo de ação. Então, atuam via fator 10 ativado, né, fazendo bloqueio do fator 10 ativado.
Então, tanto o apixabano quanto o rivaroxabano têm o mesmo mecanismo de ação e eles dispensam exames de controle durante o tratamento. Isso traz uma vantagem grande em relação à facilidade do manejo desses pacientes. O custo ainda é um limitador do uso, apesar de que agora que a patente já caiu, a gente já tem uma acessibilidade melhor dos pacientes com relação a essas classes de drogas, ficaram mais acessíveis. Então, a gente iria de letra A, de fato, né? Letra A. Apenas a 1 é falsa. Bora ler junto esse caso aqui. Paciente masculino, 68 anos, é admitido com hemiparesia direita há 36 horas da manhã. Então, bem longe da janela terapêutica. Tabagista de longa data, hipertenso, diabético, dislipidêmico, refere infarto há 4 anos. Faz uso domiciliar de metformina, 2 gramas dia, enalapril, 40 miligramas e Simva de 20. Ao exame físico, apresenta pressão de 150 por 90, frequência cardíaca de 90, ritmo irregular, lúcido e orientado, força muscular reduzida em indivíduo direito, HGT, que é glicemia capilar, de 140, e realizou um eletro evidenciando fibrilação atrial e raio-x evidenciando aumento de área cardíaca. Bora ver verdadeiro e falso. Esse paciente tem indicação de anticoagulação? O que acham? Acho que não. Acha que não, Carol? Se bem que sim. Acho que sim. Eu acho que sim. Tipo, eu pensaria fibrilação atrial, a chance de levar a um quadro de, tipo, formação de trombos, por exemplo. Eu acho que eu entraria. Não sei, mas eu acho que sim. Foi o que eu pensei também, Acho que sim, né? Professor Sérgio, me dê mais 5 minutos com os meninos, tá bom? Tá desligado aqui. Tá. O som tá aqui. É? Mutei você, viu, Sérgio? Eu tô só fechando aqui com os meninos, tá? Só mais 5 minutinhos e eu já libero eles para vocês. Bom, quando a gente tem um paciente com fibrilação atrial, né, a gente precisa definir o que a gente vai fazer com esse paciente, tá? Mas, assim, esse paciente, se a gente olha para esse paciente, a gente vê que, além da fibrilação atrial, é um paciente que tem doença de vaso também, né? É um paciente diabético, um paciente dislipidêmico, um paciente tabagista, um paciente hipertenso. Então, a gente está diante de um paciente que tem fator de risco tanto para um AVC aterotrombótico quanto para um AVC cardioembólico, né? Então, por conta desse duplo fator de risco e ele ter a fibrilação atrial, ele é um paciente que tem indicação tanto da anticoagulação quanto da antiagregação plaquetária, que era uma coisa que antigamente a gente não fazia. Antigamente a gente não fazia as duas coisas, né? Se o paciente tinha indicação de anticoagulante, partia-se do pressuposto que ele já estaria protegido com relação à doença de vaso, mas nos últimos anos isso tem sido uma tendência que tem modificado, as diretrizes têm trazido, que a gente, né, se o paciente tiver fator de risco das duas coisas, de cardioembólico e de aterotrombótico, ele tem sim indicação de anticoagulante e antiagregante. O que ele não tem indicação é de dupla antiagregação plaquetária, isso ele não tem. Que a gente vê lá no infarto, né? Quando o paciente infarta, ele faz dupla antiagregação plaquetária. Aqui no AVC, a gente também não tem evidências para isso. Então, a gente, só com isso aqui, já conseguiu responder aqui, ó. Letra A tem indicação de anticoagulação, verdade. Tem indicação de antiagregação, verdade. Tem indicação de dupla antiagregação, seria falso.
E caso ele tivesse sido admitido até 4h30, teria indicação de trombólise. Seria aí, na verdade, a gente teria a indicação por estar na janela terapêutica, a gente iria em seguida avaliar se ele tem alguma contraindicação. E para fechar, que o professor Sérgio já chegou, deixa eu tirar aqui. Então, vamos só fechar aqui para a gente definir a conduta na fibrilação atrial. Então, quando eu tenho um paciente com fibrilação atrial, a gente tem duas possibilidades para esse paciente. Quais são essas possibilidades terapêuticas? O que é que vocês acham? Deixa eu colocar o meu slide aqui para facilitar. Eu fiz um slide bem bonitinho para isso. Gente, ó, quando a gente tem... Vou colocar aqui, share aqui, aí a gente bota ele maior. Aí a gente para, todo um processo aqui. Bota de novo e bota aqui. Pronto. Quando a gente tem um paciente com fibrilação atrial, a gente tem duas possibilidades para esse paciente, duas possibilidades terapêuticas. Eu posso fazer a cardioversão desse paciente ou posso manter esse paciente em fibrilação atrial. O que é que vai definir uma coisa ou outra coisa, né? Se eu vou manter em FA ou se eu vou fazer cardioversão. Teoricamente, fazer a cardioversão traria um benefício para esse paciente, porque eu vou melhorar a performance cardíaca, né? Vou manter esse paciente em ritmo sinusal. Toda vez que a gente faz a cardioversão, eu faço a cardioversão e tenho que manter um antiarrítmico, para que esse paciente se mantenha, né? Ou pelo menos aumente a probabilidade dele se manter em ritmo sinusal. Então, eu teria a vantagem, nesse caso, da gente ter uma melhora da performance cardíaca, porém, existe uma desvantagem, né, que é o risco de recidiva. E esse risco de recidiva, ele é maior quanto maior a doença estrutural do meu paciente. Então, pacientes que têm um átrio muito dilatado, um átrio muito grande, são pacientes em que eu tenho um risco grande de recidivar. Então, nesse perfil de pacientes em que o risco de recidiva é alto, a gente avalia deixá-los em FA, por conta desse risco de entrar em fibrilação novamente. Então, quando a gente faz essa avaliação do que fazer na fibrilação atrial, e só ressaltando aqui, no paciente que está estável hemodinamicamente, tá? Estou falando de FA em paciente com estabilidade hemodinâmica, a gente avalia o risco desse paciente de recidivar caso eu faça uma cardioversão. Então, quando a gente faz a cardioversão, como eu falei com vocês, a gente mantém em ritmo, em uso de antiarrítmico. Quando eu mantenho em FA, eu tenho que garantir, ou pelo menos aumentar a probabilidade desse paciente não desenvolver as duas principais complicações do paciente que se mantém em FA. Quais são as duas complicações principais do paciente que se mantém em FA? Eu acho que seria evoluir para tipo um quadro de arritmia mais grave e a formação de trombo. Isso, eu São as pensei duas, em resultar em algum AVC pela formação do trombo. Isso. Cardioembólico, AVC cardioembólico. Cardioembólico. Então, vamos lá. O paciente em FA, vamos visualizar esse átrio fibrilando, né? Esse átrio fibrilando, eu tenho estase aqui dentro. Se eu tenho estase aqui dentro, eu tenho um maior risco de formar trombo nessa câmara. Então, eu preciso diminuir o risco de formação de trombo. Então, aí a gente pensa no uso do anticoagulante. E também, uma outra complicação é esse ritmo de fibrilação ser transferido para o ventrículo. Então, eu acabo tendo esses dois riscos, né? O risco da formação de trombo
e o risco da fibrilação ventricular, porque enquanto é o átrio que está fibrilando, menos mal, né? Mas se eu tenho uma fibrilação ventricular, eu tenho um risco aí de instabilidade hemodinâmica. Então, essas são as nossas duas preocupações com relação ao paciente em FA. Então, se eu for manter o paciente em FA, porque eu julgo que a minha doença estrutural ela é muito grande, o paciente que tem um átrio grande, dilatado, então é um paciente que vai recidivar em FA com uma alta probabilidade, a gente vai manter esse paciente em FA e reduzir esses dois riscos, promover uma inibição da condução atrioventricular e avaliar a necessidade de anticoagulação, que é o que a gente vai fazer já já. Quando a gente fala em inibição da condução atrioventricular, quais são as drogas que a gente pode utilizar para esse fim? São 3. O que a gente imagina? É beta-bloqueador. Beta-bloqueador. Bloqueador do canal de cálcio. BCC de hidro ou não de hidro? Não de hidro. Não de hidro, que é quem faz esse efeito, né, negativo, parecido com o do beta-bloqueador, né, são primos, efeito cronotrópico e inotrópico negativo. E a terceira droga? É a digoxina. Seria a digoxina. Não é para usar as 3, né, são 3 possibilidades terapêuticas, em que o beta-bloqueador, por todo o papel dele na doença cardiovascular, entra sempre como primeira opção, salvo alguma contraindicação ao seu uso. Então, quando a gente fala em manter paciente em FA, a gente tem que ter essa preocupação, né? Ok, vou manter em FA porque a recidiva é alta se eu fizer cardioversão, mas eu vou precisar utilizar uma droga para reduzir o risco de FV, aí entraria as drogas com essa função de inibição de condução atrioventricular, que o beta-bloqueador entra como primeira opção, e vamos avaliar a necessidade de anticoagulação. Respira aí, para a gente seguir rapidinho. Respira, para a gente finalizar aqui com essa avaliação da necessidade de anticoagulação. Então, bora lá. Quando eu tenho um paciente em FA, a gente vai avaliar qual é o risco de trombose que ele tem. Para a gente avaliar o risco de formação de trombo que ele tem, eu uso esse mnemônico chamado Chades-Vasque, que é um score. Eu vou, de acordo com as características do meu paciente, dando pontos a esse paciente, e ao final dessa avaliação, eu vou ter a quantidade de pontos que esse paciente tem, que são, na realidade, fatores de risco de formação de trombo. Né? Se o paciente ele fecha mais do que 2 pontos, ele tem indicação, sim, de anticoagular. Ok, esse é o primeiro passo. Paciente em FA, que eu quero manter em FA, eu vou usar uma droga para inibição de condução atrioventricular e vou avaliar qual é o risco de trombose. Se esse meu paciente fecha mais do que 2 pontos, significa que ele tem indicação, trombólise não, desculpa, de formação de trombo. Se esse paciente fecha mais do que 2 pontos, significa que ele tem um alto risco de formação de trombo e a gente vai, tem, a princípio, indicação de anticoagulação. Mas não é só assim. Indicou, não. Teve alto risco de trombo, vamos passar para o plano B, para o passo 2, na verdade, que é o quê? Eu tenho um alto risco de trombo, mas o próximo passo é, e se eu tiver um alto risco de sangramento? Aí eu vou para um outro mnemônico, que é o RAS-BLED, né? Que a gente tem aqui, ó, para cada letrinha, a gente tem uma situação do paciente, hipertensão, alteração de função renal e função hepática, AVC, predisposição a sangramento. E vou também fazer uma pontuação. Se o meu paciente tiver mais do que 3 pontos, significa que ele tem um alto risco de sangramento. Então, eu vou anticoagular quando o Chades é alto e o RAS-BLED é baixo. Entendem? Então, se o Chades for maior que 2 e o RAS-BLED for menor do que 3, eu anticoagulo. Massa. Mas se meu RAS-BLED for alto, eu tenho um risco de iatrogenia, tenho um risco de sangramento. Então, a gente tem que segurar a mão.
tem algumas limitações, porque, assim, foram scores avaliados com ainda a varfarina, sem esses novos anticoagulantes, né? A gente não tinha ainda esses novos anticoagulantes. Então, tem as suas limitações com relação a isso. Mas esse é o raciocínio. Ficou claro esse raciocínio que a gente faz na FA? Fazer esses 2 scores? Todo mundo conseguiu entender? Alguém não entendeu? Todo mundo brocando. Sérgio, você está aí? Sérgio está aí? Acho que não. Tô, menina. Tô sim. Pronto. Então, ouça aqui, viu? Que eu costumo fazer uma brincadeira aqui nesse slide. Cadê você que eu não estou lhe vendo? Abra aí sua câmera, todo charmoso para eu lhe ver. Aê! É porque os meninos estão arrumando aqui. Aí tava meio... Tá, não tem problema, não. Eu costumo brincar aqui nesse slide, que é o Chades e o Hasbled, né? Que eu costumo dizer que o Chades é o pai e o Hasbled é a mãe. Por que essa análise? Você que tem filho, sabe e vai entender. A menina adolescente, quando quer ir na festa, aí ela vai lá e pede ao pai, né? Você é meu pai, eu posso ir para a festa? Aí o pai disse, pode ir para a festa. Pronto. Aí chegou aqui no Chades e perguntou, eu posso? Pode. Aí vai lá para a mãe. Aí pergunta assim, minha mãe, eu posso? Se a mãe Pergunta ao seu pai. Não, se a mãe disser que não pode, a menina vai para a festa ou não vai, Sérgio? Não. Não vai, porque quem manda é a mãe, você sabe, você é pai, com todo o respeito que eu tenho a você, mas você sabe que na dividida, quem manda no negócio... Oxente. Não é? É universal. É universal isso, é no mundo inteiro. Então, assim, brincando, né, que a gente está brincando aqui para ajudar nesse raciocínio, seria isso. O Chades, ele vai indicar se o paciente tem indicação de usar o anticoagulante por conta do risco de trombose, mas para eu anticoagular, as Hasbled tem que permitir o seu uso, tá? Então, aí a gente fecha. Deixa eu parar aqui de compartilhar, a gente fecha aqui. E hoje, sendo nossa última aula, né, Sérgio? Nossa última meninos, eu vou dar a eles aqui a palavra, alguns minutinhos, 5 minutinhos, para fazerem para a gente uma análise aqui, um feedback do semestre. O que é que eles acharam, o que é que poderia mudar, o que é que poderia melhorar, o que é que já está bom. Então, eu deixo com vocês aí a palavra para fazer esse fechamento aí do nosso semestre. Ninguém é? Ou foi muito ruim ou foi muito bom, né, Sérgio? Quando não se tem nada a dizer, foi muito bom. Ou então, o problema é que eles estão olhando para mim, aí como eles dizem que eu sou o bicho-papão, né? Aí não quer falar, eu vou sair, gente. Peraí que a Ayla levantou a mão aqui, quer falar. Diga, meu amor. Eu gostei muito assim, tipo, da parte da aula, para ter os vídeos e também ter a parte que você discute os casos clínicos, assim, sabe? Eu acho que isso ajuda a contextualizar, porque quando a gente lê no livro, ou lê no livro, vê em alguma página, em alguma coisa que seja, eu acho que as coisas vêm muito, assim, meio desconectado da realidade, assim, não que não tenha aplicabilidade, mas eu acho que os casos clínicos, eles ajudam muito a consolidar esse raciocínio que tem que ter, entendeu? E a parte mais prática mesmo. Então, eu acho que isso ajuda a consolidar o conhecimento. Eu gostei bastante.
Ótimo, a ideia é essa, né? A ideia é porque a gente, quando não tem a prática ainda e lê no livro, fica mais difícil visualizar. E quando a gente contextualiza, fica mais tranquilo da gente ver na realidade qual é a aplicabilidade, fica mais fácil, né? Da gente entender, da gente interiorizar o conteúdo. Que bom, a ideia é essa mesmo, então está atingindo o objetivo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Carol perguntou aqui quando é que a gente pode disponibilizar a gravação da aula de hoje. A aula de hoje está sendo gravada, tá, Sérgio? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para gerar o link, mas eu posso fazer de forma, só para, por exemplo, se quiserem reassistir, eu vou colocar no YouTube temporariamente, só para vocês assistirem. Quando gerar o link, eu apago do YouTube e deixo só a da gente, só para facilitar a vida de vocês hoje. Combinado, meninos? Combinado, Pro. Boa prova para vocês, sábado, tá? Usem o fórum de dúvidas para tirar as dúvidas. Vocês mesmos tentem responder a dúvida do outro, porque é assim que a gente aprende. E qualquer necessidade, eu também respondo. Mais perto de sexta-feira, se ninguém tiver respondido, eu também respondo as perguntas que ficarem no fórum. Tá bom? Vou deixar vocês com o Sérgio. Vou continuar aqui por conta da gravação. Vou fechar minha câmera, mas vou deixar aqui... Nina, Oi. Nina, eu vou fazer com eles, é só uma revisão. Tá. Então, você pode... Parar a gravação? Parar por aí. Tá, tudo bem. E aí eu vou conversar com eles, é só uma revisão rápida de alguns mecanismos e tal, que eu queria saber deles. Vai ser mais interativo mesmo. Tá bom, entendeu? Sérgio. Tá bom, querido. Aí você pode relaxar um pouquinho. Tá melhor? Tá melhor? Mais ou menos. Eu comecei a suar um pouquinho agora no meio da aula, mas acho que sim, né? Enfim. Tem gente que está nessa situação, sabia? Muita Vários gente. alunos. Pedro estava assim, né? Até semana passada ele também estava assim. Eu estava tossindo mais durante a noite, agora de manhã eu melhorei um pouquinho da tosse, mas a prostração é grande, sabe? Muita prostração. Muito, né? A outra está perguntando se é Covid. Carol, eu acho que é o adenovírus, porque eu comecei a ter... O olho começou a arder muito. Remela, né? Eu tô lavando bastante com soro. A principal sintoma que está tendo é esse, de criar secreção. Que diferencia de maquiagem do aqui perto do olho, justamente porque ele está avermelhado, tá? Isso. Diferencia do Covid, justamente. Tem um monte de gente assim, as uvas estão cheias. Viu? Tá bom, tá bom. O meu papo com eles é rápido, é só para a gente retomar uma questãozinha que eu deixei aí e eu vou liberar eles logo, logo. Tá bom. Tá bom? Beijos, viu? Beijinho. Pode sair. Tá. Mas se eu sair, vai cair, né, não? Não, me bote como co-host. Tá. Então, deixa eu parar a situação.